Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios concede indenização integral à gestante que abortou o bebê após se envolver em um acidente de trânsito. Não implica em aumento de carga tributária, é uma ferramenta de gestão pública. A gente ainda tem uma necessidade de avanço na educação para o trânsito, na conscientização do motorista, para que esse cenário modifique. O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres brasileiras. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele responde por 28% dos casos a cada ano. Olá, boa tarde. Boa tarde. E pela segunda vez neste ano, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assume a presidência da República. O motivo é uma viagem do presidente Michel Temer ao exterior. Nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Fernanda Porto, que tem outras informações a respeito do caso. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. A ministra Carmen Lúcia assumiu o cargo às 10 horas da manhã e a previsão é que fique até hoje à noite, quando o presidente da República, Michel Temer, deve voltar de uma reunião do Mercosul no Paraguai. O cargo foi entregue provisoriamente na base aérea neste encontro entre o presidente Michel Temer e a ministra. Ela assumiu a função porque, como no momento o Brasil não tem vice-presidente e os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, também estão cumprindo a agenda fora do país, a presidente do STF é a próxima na linha de sucessão. Segundo a assessoria da Presidência da República, a ministra deve cumprir a agenda para atender políticos, juristas e também os embaixadores da União Europeia e da República Eslovaca. Ela deve ficar no cargo por cerca de 10 horas. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. Fernanda Porto com informações ao vivo no Jornal da Justiça, primeira edição. CPF para imóveis. Você já ouviu falar? É uma novidade que deve ser implementada até 2020. A Receita Federal trabalha na criação de um sistema para integrar todos os cadastros de imóveis do Brasil. Veja só como isso vai funcionar. O Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais pretende integrar todos os cadastros de imóveis rurais e urbanos do país. Cada propriedade vai ter um número único, que está sendo chamado de CPF do imóvel. Hoje existem múltiplos cadastros do governo federal, como da Receita, Secretaria de Patrimônio da União e do Ministério do Meio Ambiente. Quando se trata de imóvel urbano, o registro é feito nos cartórios das prefeituras. Atualmente não existe um cadastro único e nacional. A medida não deve gerar custos para o cidadão, além dos já existentes, e vai ajudar o poder público a criar políticas públicas como saneamento básico para cada região. Não traz novas obrigações, não implica em aumento de carga tributária, é uma ferramenta de gestão pública. O primeiro passo para a criação do novo sistema é a integração com os cartórios de registros de títulos e documentos, depois com os cartórios de notas e, em seguida, com cartórios de registros de imóveis. Nesse período, vai estar em construção a plataforma para integração entre todos os cadastros. O sistema vai começar a ser implementado no fim deste ano e até 2020 deve estar funcionando em todo o país. Segundo especialistas, a ferramenta vai permitir que a compra de imóveis seja mais segura. Isso porque vai ser possível pesquisar dados sobre a regularização e metragem, por exemplo. Outra vantagem diz respeito à corrupção. Com o registro, vai ser mais difícil ocultar o patrimônio. O importante é que com este código, que deve ser aberto, franqueado a toda a população à consulta, o Brasil vai ser mais transparente. Este sistema vai favorecer o planejamento da segurança, da infraestrutura, para o particular de comprar um imóvel, comprar uma fazenda, sabendo que aqueles limites daquela fazenda, porque neste sistema vai existir também o georreferenciamento, ou seja, cada imóvel, seja urbano, seja rural, vai estar lá as coordenadas daquele imóvel. A Caixa Econômica Federal não tem responsabilidade solidária em revisão de benefício de previdência privada complementar. É o que decidiu o STJ.
A criação de uma entidade fechada de previdência complementar está ligada à motivação do patrocinador em oferecer aos seus empregados ou associados planos de benefícios de natureza previdenciária. Essas entidades oferecem planos ajustados em comum acordo, mas em alguns casos, os favorecidos buscam a justiça para pedir a revisão dos valores. Foi o que fez uma funcionária aposentada da Caixa Econômica Federal que buscou a revisão do valor do benefício da Previdência Complementar. Ela defendeu o direito ao reajuste do valor em função da complementação do salário pelo cargo de confiança assumido. No processo, a Caixa argumentou ser apenas a patrocinadora da Fundação dos Economiários Federais, FUNCEF, e por isso não teria responsabilidade pelo pagamento de benefícios da Previdência Complementar, que foi confirmado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A FUNCEF recorreu ao STJ, onde alegou que a Caixa deveria responder solidariamente pelo reajuste do benefício. O caso foi analisado pela 2ª Seção do Tribunal. O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que as duas entidades possuem vínculos contratuais autônomos que não se comunicam. O relator explicou ainda que, como as entidades de previdência privada têm personalidade jurídica e patrimônios próprios, não cabe a formação de litisconsórcio passivo, como pretendia a FUNCEF. Desta forma, a 2ª Seção do STJ firmou o entendimento de que, em ações que envolvem a revisão de benefício de previdência privada complementar, o patrocinador não deve ser acionado para responder solidariamente com a entidade fechada. Juízes de 9 estados e do Distrito Federal se preparam para as eleições 2018. A capacitação é na sede do Tribunal Superior Eleitoral. A Escola Judiciária Eleitoral do TSE, em parceria com a EJA do Distrito Federal, promovem ao longo desta semana o curso Direito Eleitoral, Preparação para as Eleições 2018. A ideia é capacitar magistrados e servidores que irão atuar nas próximas eleições. São eles que têm o contato mais próximo com o cidadão. Por isso nós escolhemos temas nas nossas aulas que sejam mais rotineiros, que sejam mais cotidianos no exercício da judicatura de primeiro grau nas eleições gerais. A programação do curso prevê palestras e aulas sobre os seguintes temas: atribuições administrativas do juiz eleitoral, rotinas cartorárias e ainda resoluções do TSE, atos preparatórios, prestação de contas, registro de candidatura e representações e pedidos de respostas, além de crimes eleitorais, financiamento de campanha e propaganda eleitoral. As palestras serão ministradas por servidores do Tribunal Superior Eleitoral que não só convivem diariamente com a matéria, mas também participaram da criação dessas resoluções. Então, nós vamos propiciar uma experiência, um contato aos magistrados com uma espécie de interpretação autêntica dessas resoluções, o que parece bastante enriquecedor. Magistrados dos estados do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Paraná, Roraima, Amapá e do Distrito Federal participam da capacitação que vai até a próxima quinta-feira. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, pesquisa da Confederação Nacional de Trânsito mostra onde ocorre a maioria dos acidentes e as estatísticas dos últimos 10 anos. O número de acidentes em rodovias federais diminuiu 30% nos últimos 10 anos, mas os registros de mortes continuam altos. O número de acidentes de trânsito no Brasil, viu, Cadu, tem até diminuído, mas ainda é a principal causa de morte entre os jovens. É o que mostra um levantamento feito pela Confederação Nacional de Trânsito, que aponta onde ocorre a maioria dos acidentes e as estatísticas dos últimos 10 anos. Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no país, segundo a Confederação Nacional de Trânsito. Em 10 anos, o registro de acidentes diminuiu 30%. Passou de 128.440 em 2007 para 89.396 em 2017. Apesar disso, o número de óbitos continua alto. Mais de 83 mil pessoas morreram no mesmo período. Nós temos 1/3 das mortes em rodovias federais relacionadas à colisão frontal, e esse tipo de colisão é relacionado diretamente à conduta do motorista. Excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, falta de atenção. Então, hoje a gente ainda tem uma necessidade de avanço na educação para o trânsito, na conscientização do motorista, para que esse cenário modifique. A maioria
maioria dos acidentes entre 2007 e 2017 foi entre carros e motos. Mais da metade ocorreu aos fins de semana. As batidas correspondem a 57,3% dos acidentes. E é o carnaval o feriado que mais mata. Registrou 911 casos em 2008 e 1.145 em 2017, um aumento de 25,7%. E os estados com mais índices de acidentes são Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Segundo especialistas, o trânsito é a principal causa de mortes de pessoas entre 15 e 29 anos. Em 2017, os custos decorrentes de acidentes e óbitos registrados em rodovias federais foram de quase 10 bilhões de reais. Nesse mesmo ano, o investimento do governo nas estradas foi de 8 bilhões. Para este advogado, a legislação que pune o mau motorista foi bem elaborada. E o que falta é consciência por parte de quem dirige. Acho que para reverter essa situação, vai ter que investir nas próximas gerações em relação à educação de trânsito, desde o primário até incluindo nos cursos de faculdade de Direito, né? É o mínimo. Eu acho que é uma questão mais social. Já que estamos falando sobre acidentes, você sabe quando o motorista tem direito a receber o seguro DPVAT? Veja agora as formas, Rafaela, de receber o seguro e ainda a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que deu direito a uma mulher a receber uma indenização depois que ela abortou um bebê ao sofrer um acidente de trânsito. Imprudência, falta de atenção e bebida alcoólica são as principais causas de acidentes de trânsito. Uma forma de indenizar a vítima é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o seguro DPVAT. O benefício existe desde 1974, tem caráter social, não analisa culpado e pode ser pago ao motorista, pedestre ou passageiro. O DPVAT cobre danos de 3 naturezas: morte, onde a indenização é de R$ 13.500, e invalidez permanente, que pode chegar a R$ 13.500, a depender do prejuízo à vítima, e reembolso de despesas médicas e hospitalares, com cobertura de até R$ 2.700. Mas uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios chamou atenção. Foi concedido o benefício integral do seguro DPVAT a uma mulher que estava grávida de 17 semanas e abortou o bebê após se envolver em um acidente de trânsito. Segundo esse advogado, já existem precedentes no judiciário onde a decisão foi semelhante, uma delas, inclusive, no Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, os desembargadores do TJDFT julgaram que o aborto foi causado pelo acidente de trânsito, e isso justificou a indenização do seguro DPVAT pelo motivo morte. Trata-se de uma situação de gestação de 17 semanas. Né? Então, restou de forma evidente que já havia ocorrido a concepção. Né? Em decorrência da concepção e por resguardar, pela legislação, resguardar os direitos do nascituro, né? Entende-se que haveria, sim, a possibilidade de cobertura em caso de morte. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos agora aqui no estúdio a advogada Andréia Rezende, que é especialista em trânsito. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, obrigado. Esse caso que vimos na reportagem é um caso bem peculiar, né? Isso cria jurisprudência? Exato, cria sim, e é um caso muito interessante, porque os relatores eles se pautaram na questão do nexo causal. Então, eles entenderam que o aborto ocorreu em razão do acidente, havia provas disso. Como o DPVAT responde objetivamente, havendo nexo causal, comprovando que aquela morte ocorreu em razão do acidente, ele é obrigado a indenizar. Qual era o diferencial ali? A criança não chegou a nascer com vida. Então, essa jurisprudência ela veio inovando no sentido de assegurar os direitos do nascituro desde a concepção. Nesse sentido, também não há um caráter indenizatório também com relação à própria mãe pelo problema que passou, por aquele trauma que passou em função daquela situação? Ah, sim, há um caráter indenizatório à mãe, mas no caso o DPVAT ele não indeniza por danos morais, tá? Ele indeniza no caso de morte,
no caso de uma lesão permanente ou alguma medicação, tratamento que a pessoa tenha no hospital em razão daquele acidente de trânsito. Danos morais, a apólice dele ainda não cobre. Então, ela poderia entrar civilmente na justiça para pedir uma indenização de dano moral. Essa indenização que ela recebeu é em razão da morte do bebê. Agora, me parece, né, Cadu, que tem gente que não sabe ainda para que serve esse seguro DPVAT, né? É muito divulgado, as pessoas têm dúvidas, né? Às vezes até não se utilizam dele exatamente porque não sabem. Porque não tem conhecimento. E é uma coisa muito interessante porque todo proprietário de veículo paga. Então, todo mundo paga, mas nem todo mundo sabe como que faz para acionar o DPVAT, por que ele está pagando o DPVAT. Então, realmente é uma coisa de pouco conhecimento das pessoas. E como é que faz, né, Cadu? Como é que faz para receber, para ativar? O DPVAT ele é um seguro de acidente de trânsito. Então, qualquer pessoa que for vítima de acidente de trânsito pode acionar o seguro DPVAT, tá? Ele prevê indenizações para o caso de morte, prevê indenizações para o caso de pessoas que tiveram lesão permanente. Nesse caso, vai haver todo o tratamento, a lesão permanente tem que ser definitiva, né, para que ele possa indenizar, e de pessoas que sofreram acidente de trânsito e tiveram despesa hospitalar e com medicamento. Agora, a iniciativa para o recebimento tem de ser da própria pessoa ou da família da vítima? Isso, exatamente. Ou vamos dizer, os interessados em receber essa indenização, ou é a própria vítima ou os beneficiários dela, que o DPVAT fala que são seus sucessores no caso de morte. Ela pode ter recebido também de uma seguradora particular, isso não impede o recebimento do DPVAT? Não, não impede, isso é outro seguro. Agora, doutora, esse caso que nós vimos na reportagem da mãe que perdeu o bebê por conta do acidente, ela, para gerar jurisprudência, já que foi uma decisão tomada em um âmbito específico, isso já vale para todo o Brasil, isso vale para determinadas situações, como funcionaria essa questão da jurisprudência a partir dessa decisão? Eu acho que, inclusive, o tribunal reformou, né, o entendimento que já vinha sido numa outra linha, né, daí a peculiaridade. Eu vou até te perguntar de uma outra maneira. Vamos supor que uma pessoa tem uma situação semelhante, ela pode entrar na justiça e usar esse caso como jurisprudência na tentativa do livre convencimento do magistrado? Sim, ela pode adotar essa jurisprudência para mostrar como o caso é similar ao dela, né, e fazer a sua defesa, né, no sentido de convencer o magistrado. Essa jurisprudência ela vale em nível nacional, tá, mas ela não tem o peso que uma decisão, uma jurisprudência do STJ ou do STF, mas para estudo de caso ela tem relevância sim. Maravilha, doutora Andréa Rezende, mais uma vez, obrigada pelas informações aqui conosco, pela participação. Muito obrigado, doutora. Obrigada. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, os exames e tratamentos do câncer de mama devem ser garantidos pelo SUS às mulheres com mais de 40 anos. O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres brasileiras. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele responde por 28% dos casos a cada ano. O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres e, por isso mesmo, a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Rafaela, exames e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, são assegurados por lei às mulheres acima de 40 anos. O diagnóstico de câncer de mama muitas vezes chega de uma maneira devastadora. Para Dolores, foi quase uma sentença de morte. Quando a minha mastologista aqui do posto viu o diagnóstico e falou assim, vá correndo para o hospital de base, e ela ainda disse assim, não vá hoje não, vai ontem. Eu já fiquei super assustada. O câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres brasileiras. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele responde por 28% dos casos a cada ano. Entre 2018 e 2019, por exemplo, a estimativa é de 60 mil novas identificações. E o diagnóstico precoce é imprescindível para o sucesso do tratamento. Conforme a Organização Mundial de Saúde, existem dois tipos de prevenção. A primária, que é o conjunto de ações para se evitar o câncer, e daí tem alguns cânceres que não é possível. Mas tem a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, e esse também salva.
Então nós temos que educar a população, começar isso nas escolas, sabe? Intensificar essa prevenção na mídia. Hoje no Brasil, diversas leis amparam pacientes com a doença. Desde a garantia do diagnóstico até a reparação das sequelas físicas dos procedimentos médicos. Todas as mulheres a partir de 40 anos têm direito a fazer exame de mamografia pelo Sistema Único de Saúde. O prazo máximo para o início do tratamento das pacientes pelo SUS é de até 60 dias o diagnóstico. Além disso, a rede pública de saúde deve fazer a cirurgia reparadora em seguida à retirada do tumor, quando houver condições médicas. A gente sabe que há muitas pessoas na fila para cirurgias, na fila para quimioterapia, para radioterapia. Então, nosso trabalho é voltado para minimizar esses problemas, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao tratamento digno e de qualidade no Sistema Único de Saúde. Durante 1 ano e 8 meses, Dolores ficou sem este medicamento, que impede que células cancerígenas se instalem no corpo novamente. Teve de arcar com os custos do tratamento, mesmo com dificuldades. Pesa, porque eu sou aposentada com salário mínimo e o aluguel a gente paga o aluguel aqui, então pesou bastante. Para o poder público, o maior desafio é a gestão da saúde. No Distrito Federal, por exemplo, muitos processos são demorados. O principal desafio é tentar ofertar para todas nossas pacientes uma reconstrução imediata. Porém, porque o tratamento, além de ser uma doença que deixa certas sequelas, causa vários traumas psicológicos, ainda temos, infelizmente, tratamentos que deixam a paciente com uma mutilação. O tratamento, infelizmente, é uma mutilação da mama. Nosso desafio é conseguir um tratamento de reconstrução imediata para todas. Hoje estamos oferecendo na maioria, mas infelizmente não temos para todas. Mas a paciente tem o judiciário como aliado. É possível buscar o Ministério Público para fazer uma reclamação ou uma reclamação também nas ouvidorias das secretarias estaduais. É possível buscar a Defensoria Pública, seja para salvaguardar o direito individual e também a Defensoria Pública no aspecto coletivo de trabalhar para a regularização de serviço. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Defensoria Pública pode representar vítima e réu no mesmo processo, desde que sejam defensores distintos. Para o STJ não há conflito de interesse, e sim garantia de acesso à justiça a todos. O caso analisado pelos ministros envolveu consumidores de baixa renda que compraram imóveis sem projeto de construção, alvará e registro. As vítimas foram representadas pela Defensoria Pública em ação civil pública. Elas também pediram habilitação para atuarem como assistentes de acusação em ação penal, na qual a defesa dos réus já era feita pela Defensoria Pública. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou o pedido por considerar a atuação da Defensoria desnecessária, porque o Ministério Público já age em nome do Estado. No STJ, os ministros da 5ª turma reconheceram que a Defensoria Pública pode atuar como assistente de acusação e que não existe impedimento para que a Defensoria represente concomitantemente, com defensores distintos, vítimas e réus no mesmo processo. Para o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, outro entendimento implicaria reconhecer que caberia à Defensoria Pública escolher se vai representar a vítima ou o réu, o que resultaria em vedação do acesso à justiça para uma das partes. A Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça da Paraíba lançou a versão 3.0 online do sistema de custas judiciais. O novo sistema, que deverá ser implantado até a segunda quinzena de julho e terá acesso público, se originou dentro do Comitê Orçamentário do Tribunal, como uma possibilidade de adaptação às exigências do novo Código de Processo Civil e permitirá, além do desconto, também o parcelamento de despesas judiciais. É uma fonte de receita para o tribunal nessa questão de parcelamento. Uma ferramenta que trará mais eficiência e agilidade ao judiciário. A juíza corregedora Silméria Queiroga Vita comentou a importância do sistema de custas na rotina de trabalho de magistrados, servidores e advogados.
o advogado do seu escritório, ele já vai ter como emitir guia, não precisa mais vir, ele vem totalmente encaminhando na parte da informatização do atendimento e da prestação jurisdicional mais célere e cômoda também. A juíza corregedora também adiantou que, devido à implantação do novo sistema, ocorrerão alterações no Código de Normas. Exatamente para incorporar na gestão cartorária das unidades judiciais a utilização desse sistema. Desafogar a contadoria judicial e permitir que as próprias unidades judiciárias e os usuários externos possam emitir guias de custas. Foram algumas das facilidades elencadas pelo juiz Alexandre Targino, gestor do projeto. Além disso, também teve o escopo de desafogar a contadoria judicial para permitir que as próprias unidades judiciárias e usuários externos pudessem emitir guias de custas, tanto custas iniciais como as custas ocasionais e as custas finais. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Para você, uma boa semana e uma boa tarde. Obrigada pela companhia, boa tarde para você, até amanhã.